Olá, esse aqui é o Panorama CNN Brasil Business. Dessa vez recebemos Walter Schalka, presidente da Suzano Papel e Celulose, que vai falar um pouco dos efeitos do coronavírus no setor e também na própria empresa. Muito obrigado pela sua presença, viu, Walter? Obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado à CNN por abrir esse espaço para nós. Bom, Walter, como o senhor enxerga os efeitos da pandemia do coronavírus na economia? Realmente precisamos esperar, podemos esperar um efeito muito negativo até o final de 2020? André, existe uma implicação imediata na economia. Obviamente, as empresas e as pessoas físicas mais vulneráveis serão mais afetadas. Nós temos setores específicos que serão muito afetados na economia no curto prazo. E depois, gradativamente, após o momento que a gente tem uma taxa de imunização adequada na sociedade, nós gradativamente vamos saindo desse processo e vamos tendo uma retomada econômica. O Brasil vinha por um processo de aquecimento, de crescimento, esse aumento vinha acontecendo de forma gradativa na economia. Nós esperávamos o ano de 2020 muito mais positivo em relação ao ano de 2019 e temos essa queda abrupta nesse momento. Isso, obviamente, afeta de forma diferenciada setores da economia. Então, nesse momento, nós temos que fazer um efeito mais emergencial em relação a pessoas e empresas para poder passar por esse momento e depois criar um novo modelo. Eu acho que essa crise pode ser também uma oportunidade para as empresas se reinventarem e uma empresa para a própria economia brasileira se redesenhar, gerando muito mais competitividade futura. O senhor comentou, então, de se reinventar. A Suzano precisou se reinventar no meio dessa pandemia? A Suzano foi privilegiada em relação ao setor que nós atuamos. Nós somos principalmente exportadores. Nós não tivemos uma queda expressiva no nosso negócio de celulose, tivemos um pouco no negócio de papel, mas não tivemos nenhuma na questão da celulose. Então, nós tivemos que redesenhar as formas de operação para operar de uma forma remota. Hoje nós temos 4.000 colaboradores em home office, mas temos 11.000 colaboradores no campo trabalhando, dado que os nossos produtos são essenciais para a sociedade. Nós atendemos hoje, André, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, produzindo papéis, celulose que vão para papéis para fins sanitários, de um lado, de outro lado para embalagens, de alimentos, de higiene e limpeza, de medicamentos. Então, nós tivemos que adaptar a estrutura da empresa de uma forma muito rápida para operar nesse novo cenário. A Suzano sofreu menos do que a Suzano, como o setor de celulose e papel sofreu menos do que os outros, e a Suzano entrou no programa Não Demito, que se comprometeu a não demitir durante a pandemia e também anunciou que evitaria utilizar a medida provisória de suspensão de contratos de trabalho. O porquê disso? Além da questão de ter sofrido menos, o senhor acredita que a Suzano tem uma questão de função social, que uma empresa tem uma questão de função social nesses tempos de pandemia? André, é uma combinação de dois efeitos. O primeiro, nós realmente sofremos menos, nos solidarizamos com as empresas e setores que estão mais afetados com essa crise, entendemos que, eventualmente, eles terão que demitir. Nós defendemos o não demita porque acreditamos que é bom para o Brasil, mas é bom para as empresas também, porque as empresas ficam melhores preparadas para pós-pandemia. Então, ou mais bem preparadas para isso. Então, eu acho que essa pode ser uma situação positiva. Do outro lado, nós entendemos que as grandes empresas não deveriam ter acesso a benefícios. Nós entendemos que o Brasil já está tendo uma carga expressiva de custo na sociedade para poder atender os mais vulneráveis e não deveria haver da grande empresa nenhuma disponibilidade de acesso a esses recursos, porque elas têm muito mais outras alternativas e recursos. Uhum. Em março, a Suzano anunciou que a produção não foi afetada pela crise do coronavírus. Com o aumento da quarentena em alguns estados, em algumas cidades, como que ficou essa questão? Vocês tiveram um impacto muito grande ou seguiram mais ou menos no mesmo ritmo de março? Nós estamos produzindo de forma absolutamente normal, tomando todos os cuidados com os nossos colaboradores, em todas as naturezas, desde transporte, alimentação, posicionamento nas fábricas, máscaras para operar, túneis de ozônio para desinfecção. Tem uma série de medidas que estão sendo tomadas de proteção dos nossos colaboradores e, por enquanto, toda a parte operacional se mantém intacta. Nós entendemos
que isso é fundamental para a sociedade como um todo, e continuamos trabalhando de forma absolutamente normal. Falando um pouco de China agora, vocês exportam muito para a China. Vocês não chegaram a sentir nenhum efeito do coronavírus lá, com os lockouts, né, com as quarentenas, principalmente na província de Hubei, que é uma das províncias mais industriais, né, que tem uma das maiores representatividades do PIB lá. Vocês não chegaram a sofrer muito com isso? Como que foi essa situação? André, nós tivemos, no início da pandemia, nós temos escritório na China e acompanhamos muito de perto o que acontecia lá. Então, a China fez um lockout, principalmente a região de Hubei, um lockout muito mais agressivo, não possibilitando as pessoas saírem na rua, com isolamento social total, e conseguiu conter a pandemia ali naquele lugar. E isso permitiu à China uma recuperação mais rápida. Em relação às nossas operações, como uma parte expressiva dos nossos volumes vai para a aplicação de papéis para fins sanitários, papel higiênico principalmente, que não foram afetados, pelo contrário, foram até beneficiados, nós não tivemos problema de fluxo de material, não tivemos nenhum problema logístico e nenhum problema operacional. Algumas fábricas específicas na região de Hubei ficaram fechadas durante um certo tempo, essas fábricas já foram retomadas, a operação na China hoje flui absolutamente normal. A questão do dólar, né? Desde março a gente teve uma escalada muito grande, dólar passando acima de R$ 5, de 5,50, agora deu uma retraída, mas alguns analistas, até por causa de tensões políticas, ou até mesmo do avanço da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, pensam que o dólar pode chegar até R$ 7 no pior cenário. A Suzano é muito beneficiada pelo dólar alto. Como que o senhor enxerga o dólar nesse patamar? E também qual é o justo, qual é o valor que vocês trabalham até pensando lá na frente? André, é muito difícil saber qual será o impacto da economia no dólar no curto e médio prazo. Depende de qual vai ser a reação dos agentes econômicos e a ação do Estado brasileiro. Nós defendemos, como bons brasileiros, que o Brasil gere e ganhe competitividade como oportunidade. Nós defendemos que pode haver, nesse momento, um aumento da competitividade do Estado brasileiro através da digitalização, fazendo a reforma administrativa que é tão fundamental ao Brasil, e o Brasil saia mais forte. Se o Brasil fizer isso, eu acredito que lá na frente nós vamos ter uma valorização do real em relação ao dólar. Se o Brasil não fizer e o Brasil não enfrentar adequadamente a pandemia, nós vamos ter sim uma desvalorização cambial ainda maior. Então é muito difícil saber como o Brasil vai se colocar perante a isso. A Suzano tem uma política de ter hedge cambial. Nós fazemos uma proteção de fluxo cambial para os próximos 18 meses de operação, é uma política que nós já vemos adotando durante muito tempo e continuamos a adotar essa política. E nós temos uma política também de dolarização das nossas dívidas. Como nossa receita é eminentemente em dólar, nós fazemos a dolarização da dívida também para ter o casamento de moedas. Quando que o senhor acredita que a economia vai voltar ao que era antes, ou se voltará? A gente vai ter uma transformação muito grande na forma como fazemos negócio, na forma como as empresas investem. O senhor enxerga essa transformação muito grande após essa pandemia finalmente acabar? Nós vamos ter múltiplas transformações. Nós vamos ter múltiplas transformações nos hábitos dos consumidores que vão se alterar ao longo do tempo. Nós temos a transformação das próprias empresas que vão usar o instrumento da digitalização para gerar ainda mais competitividade e se aproximar cada vez mais do consumidor final. E nós vamos ter uma mudança em diversos setores. Os diversos setores vão se alterar de uma forma dispersa, visto que a forma de consumo se dará de uma forma diferente, acontecerá de uma forma diferente. Então, é muito difícil saber, e nós não estamos muito discutindo se vai ter um V-shape, ou vai ter um L-shape, ou vai ter um U-shape. O que nós acreditamos é que nós temos que utilizar esse momento para preparar a empresa e prepararmos a nós mesmos para sairmos ainda mais forte lá na frente. Então, eu queria dizer para você que a velocidade de recuperação da economia tem a ver com alguma coisa que não está sob nosso controle, que é a taxa de imunização da sociedade e ou a descoberta de um protocolo ou um remédio adequado para o vírus e ou a questão da vacina. Então, vai demorar um certo tempo para a gente ter esse resultado do lado da medicina. Enquanto isso, as empresas precisam se adaptar a esse novo momento. A Suzano está
nessa pauta e se preparar para a pós-pandemia. Mas estando num setor que não tem sofrido tanto, afinal as pessoas continuam usando papel higiênico, o que muda para a Suzano? Vocês estão replanejando, estão pensando em novas investidas no futuro ou não? O plano que vocês seguem continua sendo o mesmo? Nós acabamos de passar por um processo de fusão entre Suzano e Fibria, criando uma empresa ainda mais competitiva globalmente. Nós colocamos recentemente para o mercado que nosso objetivo é continuar perseguindo essa competitividade no médio e longo prazo. Então, nós acreditamos que nós ainda temos possibilidades, visualizamos ainda mais possibilidades em função da crise para aceleração do processo de digitalização na companhia, para que nós possamos sair ainda mais forte, ainda mais competitivo globalmente. Mas os planos, então, a Covid-19 não mudaram a forma. Vocês continuam indo atrás podem pensar em fusões e aquisições, então segue tudo isso no plano ou mudou alguma coisa? Nós temos uma política e uma disciplina financeira muito grande. Nesse momento, o nosso objetivo é fazer a desalavancagem da empresa, redução do endividamento em função da operação de fusão que nós tivemos com a Fibria, e nos prepararmos para o futuro. Nós temos uma política que diz que nós investimos quando o endividamento se dá entre 2 a 3 vezes da nossa dívida líquida EBITDA. Nós estamos acima desse patamar, então nosso objetivo é reduzir isso. Isso pode ser para nós sairmos com um novo projeto de crescimento ainda mais para frente. Nós já definimos que o novo projeto orgânico de crescimento deve acontecer com uma fábrica nova no Mato Grosso do Sul e estamos nos preparando para esse momento. Podemos anunciar depois desse processo como um todo, de desalavancagem da companhia, esse investimento. Agora, uma última pergunta, Walter. Existirá uma Suzano diferente após a pandemia ou vai ser a mesma Suzano? André, quando nós fizemos a fusão, nós levantamos 3 pilares fundamentais que nós queríamos da cultura. Nós optamos, de uma forma bastante corajosa, de não adotar a cultura da empresa A nem da empresa B. Nós criamos uma outra cultura e criamos 3 pilares para isso. Gente que inspira e transforma, criar e compartilhar valor com todos os stakeholders na sociedade, e só é bom para nós se for bom para o mundo. Nós estamos exercendo esses direcionadores de cultura na sua totalidade nesse momento. Estamos muito felizes que isso introjetou na cultura da empresa e o nível de engajamento, de motivação das pessoas está bastante elevado. Nós vamos sair com ainda mais empatia, ainda mais união e perseguindo objetivos ambientais bastante claros. Nós colocamos metas ambientais bastante agressivas para a companhia nos próximos anos e estamos mantendo essas metas. Nós colocamos objetivos de expansão dos nossos negócios para outras áreas de uma forma bastante agressiva. Estamos mantendo esses objetivos. Então, nós não alteramos em nada os nossos objetivos de médio e longo prazo. Estamos adotando, no curto prazo, uma política de ajuste em função do isolamento social que é necessário para poder reduzir a taxa de infecção na sociedade. Walter, muito obrigado pela sua entrevista e esperamos você mais vezes aqui no CNN Business. Obrigado a vocês, forte abraço e todos fiquem com saúde.